O QI verbal, você tinha falado e eu não tinha entendido muito bem. O que exatamente é um QI verbal abaixo da média ou acima? O QI verbal, ele vai englobar todas as nossas habilidades linguísticas. Então, a sua compreensão da fala, como você fala, se você consegue entender, se você consegue se colocar, se você tem um bom nível de vocabulário, se você tem compreensão das palavras. Porque, às vezes, a pessoa ela fala, mas ela não entende. Às vezes, uma pessoa lê um texto perfeitamente, mas ela não interpreta aquele texto, né? Você fala, o que você leu? A pessoa fala... Eu não sei mas ela não errou nada. De repente, a leitura dela é muito boa, assim, ela não erra palavras nem nada, ela fala com muita compreensão, mas ela não entende. Então, tudo que envolve essa habilidade linguística faz parte desse QI verbal. Então, sempre que a gente tem teste, a gente faz teste de compreensão, a gente faz teste de fonema, de separar sílabas. Lembra disso lá da escola? E aí tem teste de vocabulário. O que significa tal palavra? E a pessoa vai falar. E outras coisas do tipo assim, por que a polícia usa uniforme? Por quê? Acho que eu tenho algum problema. Para poder ser identificada. Então, era o que eu ia responder, você tem até a compreensão dos fatos entra também nesse QI verbal. E os outros são as coisas mais de execução. Então, sabe tipo quebra-cabeça 3D? Como assim? Não tem uns quebra-cabeças que são 3D, que você monta tem uma atividade um pouco parecida que a gente tem no teste, que é com cubos. Então, a pessoa também tem que desenvolver algumas figuras. No caso, elas não são em 3D, mas as peças são, e ela vai usar aquelas peças. Então, ela vai executar. Vai usar a parte motora, vai usar a parte lógica. Tem algumas contas que a gente vai fazer que não pode usar calculador, então você tem que fazer ali as contas de cabeça. E aí vai desde uma conta simples, tipo um troco, que você vai até qual a média dos números, tal. Porque vamos pensar que tem pessoas aí que vão ter um QI super alto, então Total. tem o nível também vai aumentando de dificuldade. E pensando também na idade. Então, lógico que você não vai exigir de uma criancinha que ela fale para você. Então, é por isso que todos os testes têm a sua faixa etária certinho, tudo bonitinho. Legal. Que a gente tem aquilo que é esperado para aquela idade. Com a tua experiência, assim, o que você diria que é inteligência, então? É uma pessoa com QI acima da média? Como é que você vê isso? Eu acho que inteligência é uma pessoa que... consegue transitar bem em diversos ambientes. Eu diria que é isso, assim, que ela consegue se adaptar bem, dependendo, porque eu acho que depende muito do ambiente onde você está inserido, o tipo de comportamento que você vai ter. Então, acho que às vezes é muito bem visto que você tenha muito conhecimento acadêmico, e que às vezes não, às vezes numa roda de amigos, sei lá, é para jogar a conversa fora, é para falar de futilidade. Então, acho que é muito inteligente você saber isso, né? Em termos da avaliação, isso também é levado em consideração, porque você vai medir várias habilidades e a gente vai... todos os tipos de inteligência, né? Não é só porque uma pessoa, de repente, ela leu muito e ela tem ali muito conhecimento verbal, mas ela não tem tanto conhecimento de lógica, de execução. Então, isso também vai se equilibrar dentro da avaliação, né? Lógico que vai ficar um pouco mais para aquilo que ela... porque a gente vai ter sempre uma habilidade melhor naquilo que a gente faz mais. Eu leio mais, eu faço muito menos conta. Total, né? Um engenheiro faz muito mais conta. Então, e é muito legal isso, assim, porque quando você pega um arquiteto para fazer a avaliação, é muito louco como os caras... Para eles aquilo é muito fácil, assim, sabe? Você fala as continhas, o cara... Não, pá. E as pessoas que trabalham com a parte visual geralmente manipulam objetos muito bem também. Então, um publicitário, muita gente de moda que eu já recebi, é incrível como uma pessoa faz muito bem, assim, porque é muito visual. E aí a pessoa, acha que ela treina aquela habilidade dela de observação, então para ela reproduzir uma figura é algo muito fácil. Que interessante isso. Então tem padrões entre as profissões ali. Porque eu acho que a gente treina muito isso, assim, né? A gente fica... E aí, sei lá, um professor de... Eu nunca tive um professor de português, assim. Mas eu já tive mais pessoas da parte de humanas que realmente o conhecimento verbal é maior. Que interessante. A pessoa tem mais habilidade verbal, porque ela é todo dia, né? O dia a dia dela é aquele. Acho que uma pessoa que fala muito...
fala bem, né? Verdade. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que ela é da área de humanas e ela, às vezes vamos supor que ela não tem uma capacidade lógica ou de contas ali que tá tão bem. Como é que você metrifica isso? Assim, tá, você precisa talvez melhorar um pouco mais ou tudo bem, não é sua área? Se tiver na média inferior, né, um pouquinho abaixo da média, normal. Ó, você não tem, usa lá, pega lá um aplicativo, alguma coisa, você vai... Agora, se estiver muito inferior, aí é importante a gente reabilitar. Porque, geralmente, isso não acontece, tá bom? As pessoas, elas geralmente, se elas têm muita habilidade em alguma coisa, elas vão ter uma nota um pouco maior naquilo, só que o resto vai estar dentro da média. O que acontece quando a pessoa tem uma queda, ela foi ali para aquela parte limítrofe, é porque alguma coisa está errada. Isso aconteceu muito no Covid. Então, hoje a gente tem uma patologia, podemos dizer assim, de síndrome pós-Covid, que aconteceu justamente isso. Assim, as pessoas começaram a, depois do Covid, ter assim, uma memória muito ruim. Porque, tudo bem, né? Assim, você pode não ser a pessoa que memoriza tudo, mas geralmente você tem uma média ali que você consegue manter. E aí as pessoas começaram a ter uma queda muito grande. E aí os neurologistas vendo isso começaram a encaminhar para avaliação. Então você precisa reabilitar, porque aquilo ali realmente assim está fora do normal, do esperado. Você precisa mexer naquilo, porque você pode não ser muito, mas pelo menos na média todo mundo vai. E aí, quando está muito abaixo daquilo, aí é importante a gente começar a treinar. Fazer o exercício ali para não deixar, porque senão vai piorando. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!